Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar hoje sobre o rei Ezequias, grande rei de Judá, descendente de Davi. Depois de Saul, Davi e Salomão, provavelmente ele é que tem a história mais abrangente, ou seja, a maior descrição de sua história na Bíblia. A história dele está descrita tanto em Segundo Reis, segundo livro dos Reis, segundo livro das Crônicas e também no livro do profeta Isaías. Desde já eu queria falar também sobre os três grandes profetas que a Bíblia cita que estavam no período de Ezequias. Esse é o próprio profeta Isaías, profetizou durante o reinado de Ezequias também. Quem mais? O profeta Miqueias também profetizou durante o período de Ezequias. Além dele, você vai ter também um outro profeta que é o profeta Oséias. Possivelmente, Joel profetizou já no finalzinho da sua vida, também no início ali do reinado de Ezequias, tá? É uma probabilidade. Porém, Isaías, Miqueias e o profeta Isaías, a Bíblia cita claramente que todos eles profetizaram no tempo do rei Ezequias, além de outros reis também, né? Os profetas viveram mais do que os reis. A gente percebe isso quando a Bíblia vai citando o período em que eles viveram. Para você ter uma ideia, pega aí Oséias capítulo 1, verso 1, Miqueias capítulo 1, verso 1, mas tem uma citação de Miqueias em Jeremias 26, verso 18 e 19, tá? Então você tem que ver Miqueias capítulo 1, verso 1 com com Jeremias 26, versos 18 e 19. Olha também Isaías capítulo 1, verso 1, e aí você vai ver também a história de Ezequias em Isaías 36, do verso 1 até o 39, verso 8, tá? Então tem ali também uma história grande de Ezequias ali, coisas importantes. Então, para preparar esse estudo de Ezequias, eu precisei fazer o quê? Ler tanto no livro dos reis, no livro das crônicas e também no profeta Isaías, que em parte é uma repetição, mas também em parte você tem acréscimos que são muito importantes, como também é o que acontece, por exemplo, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Sempre que você lê alguma coisa em um desses evangelhos, é bom você conferir nos outros dois também, sempre tem acréscimos importantes de informações preciosas daquela mesma cena, daquele ambiente, que vai acrescentar muito para você compreender. Então vamos lá, sem demora, vamos falar sobre a história de Ezequias, rei de Judá. Você já sabe que ele é descendente de Davi, né? Por isso ele está no trono de Judá. O nome Ezequias significa Javé tornou forte, ou Javé é a força, né? Javé é Jeová. E aí, quem que foi ele? Ele é filho do rei Acás, nós já falamos de Acás, não foi um bom rei. Acás, ele se envolveu com muita idolatria, né? Fez coisas terríveis e, lamentavelmente, o filho de Ezequias também vai fazer isso. Entretanto, o próprio Ezequias foi um homem muito fiel ao Senhor, tá? Ele foi o 13º rei de Judá, depois da divisão do reino, reinou em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi ou Abia, tá? E a Bíblia diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele removeu os lugares altos. Logo no início da história dele, há esse parêntese, meio que sintetizando toda a história dele. O que ele fez? Removeu os lugares altos, ele quebrou as colunas e derrubou os postes da falsa deusa Azerá. Ele fez em pedaço a serpente de bronze, que eu vou falar dela especificamente em Números, quando a gente for continuar o livro dos Números, capítulo 22, vou falar sobre essa serpente de bronze que Moisés tinha feito. No tempo, até o tempo de Ezequias, ela ainda existia. É Ezequias que vai fazer o quê? Que vai quebrar ela. Mas por que ele quebrou aquela serpente que Moisés fez? Por quê? Porque o povo começou a adorar aquela serpente como uma imagem. Então eles começaram a adorar, idolatrar e aplicaram naquela serpente um símbolo totalmente oposto ao que ela tinha no início, tá? Ela se tornou um símbolo de Satanás, verdadeiramente. E deram para essa serpente o nome de Neustã, tá? Então, a gente vai falar disso depois. Eles até queimavam incenso para essa serpente. Ezequias chega e desfaz ela em pedaços, tá? Então, você vê que Ezequias está sendo bem fiel ao Senhor. Nesse quesito, não teve. A Bíblia diz que não houve, ele confiou no Senhor e não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, guardou seus mandamentos. Isso está em 2 Reis 18, versos 5 e 6. O que é o ponto de Davi e Ezequias aqui em comum?
tá? Quando fala assim, Davi é um homem segundo o coração de Deus, as pessoas às vezes olham para os pecados de Davi e falam, como pode Davi ser um homem segundo o coração de Deus? E Ezequias também. Ambos jamais, guarda isso, ambos jamais se prostraram diante de outro Deus, um ídolo qualquer, tá? Essa fidelidade, ela é mais importante do que qualquer outro aspecto da vida humana. Imagina você que eles estão em ambientes onde as pessoas eram extremamente idólatras, elas sempre voltavam para alguns deuses, para algumas coisas, mas eles confiaram em Deus. Eles falharam em outras áreas, mas não na área da sua devoção, da sua fé ao Senhor, tá bom? Então eles não dirigiam a sua confiança a uma divindade qualquer, que a Bíblia fala que são demônios, né? Paulo vai falar isso na carta aos Coríntios, que o ídolo não é nada, mas o que está por trás, toda aquela cultura, aquela idolatria, toda aquela doutrina que há por trás, ele fala que aquele que oferece sacrifício aos ídolos oferece aos demônios. O apóstolo Paulo vai falar isso na Escritura. Então, eles jamais adoraram demônios, tá? Então, é isso que é um ponto fundamental de Ezequias. Isso é só a introdução do assunto sobre Ezequias, tá? O que ele fez de importante? Ele vai reabrir o templo do Senhor. Isso mesmo, o templo do Senhor, o templo lá de Salomão, estava fechado. Tá? Lembrando que o seu filho Acás foi um dos grandes idólatras, aliás, o seu pai Acás foi um dos grandes idólatras e responsável para que viesse assim as pessoas a abandonarem o templo. Primeiro eles contaminaram o templo, colocaram muitos ídolos. Agora Ezequias vai fazer o quê? Ele reabre o portão do templo, ele vai convocar os sacerdotes e os levitas para que eles viessem e voltassem à atividade ministerial. E aí ele vai falar para eles se santificarem e depois santificarem também o templo. Como? Primeiro, removendo os ídolos, depois consagrando ou reconsagrando os objetos sagrados que ali estavam e também trazendo de volta os objetos sagrados que o seu pai, inclusive, tinha jogado fora. Então eles conseguem resgatar isso, restabelecem o culto num tempo muito rápido, tá? Então ele vai, a Bíblia diz aqui em 2 Crônicas 29, se você ler do verso do 20 ao 36, você vai ver que em pouco tempo ele restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias fez um papel maravilhoso de restauração do culto ao Senhor. E também não só disso, ele também restabelece o culto apenas ao Senhor em todo o território de Judá, em Jerusalém principalmente. Depois de Judá, ele vai expandir isso depois para as tribos do norte também, tá bom? Então, aqui... Lembrando que nessa época de Ezequias, o reino do norte já estava sendo desfeito, já estava sendo invadido pela Assíria, nós vamos falar sobre isso aqui também, tá? Então, ele vai celebrar a Páscoa, depois de muito tempo que não celebravam mais a Páscoa, ele vai celebrar. Porém, enquanto os sacerdotes não tinham ainda se consagrado em número suficiente, passou a data da Páscoa, que é no primeiro mês. Então, eles continuam consagrando e preparando o templo e tudo mais, só que agora eles já estão no segundo mês. Já passou o dia 14 do primeiro mês para poder celebrar a Páscoa. Então o que ele faz? Ele reúne os anciãos, né, de Judá, ele reúne ali os líderes e tudo mais, os sacerdotes, e eles chegam a um acordo de que eles vão, por causa dessa debilidade, né, por não conseguirem fazer no primeiro mês, eles não deixariam de fazer a Páscoa. Então há uma exceção à regra aqui. O que eles fazem? Eles vão fazer a Páscoa, celebrar a Páscoa no segundo mês. Então eles vão fazer no dia 14 do segundo mês, tá? Porque eles não puderam fazer no tempo certo. Ezequias, ele tem uma ideia agora muito abençoada. O que ele faz? O reino do norte tinha sido invadido pela Assíria, já estava ali, sabe, passando por problemas. E o que ele faz? Ele convida as tribos do norte, ele envia embaixadores para rodar as tribos do norte e convidar eles para a festa da Páscoa ao Deus de Israel, lá no templo em Jerusalém. Enquanto esses mensageiros estão passando na terra de Israel, as pessoas zombavam, riam, né, criticavam, mas alguns eles simplesmente concordaram e desceram para poder adorar a Deus em Jerusalém. O que vai acontecer? Desses que desceram de Israel, não os de Judá, os de Israel, muitos deles não estavam santificados como manda a lei de Moisés. Então Ezequias ora ao Senhor, a favor deles, né, para que eles pudessem participar. Afinal de contas, eles demonstraram um coração
querer participar da festa, querer celebrar a Páscoa do Senhor, vieram de tão longe, Ezequias ora ao Senhor, o Senhor vai lá, perdoa esse povo, permite que eles venham participar agora sim, santificados pela palavra do Senhor, eles podem participar da festa. Isso foi uma coisa muito linda. Para você ter ideia, a Bíblia diz assim, ó, 2 Crônicas 30, versos 26 e 27. Houve grande alegria em Jerusalém. Por quê? Desde o dia de Salomão, quando Salomão inaugurou o templo, o filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Olha quanto tempo se passou, quantos reis bons já passaram por Judá, mas desde aquela época não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. Olha que coisa linda, olha que versículo. Os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida. Então as pessoas ouviram. E a oração deles, olha, a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até o céu. Olha que versículo, 2 Crônicas 30, 26 e 27. Anota aí, né? A história de Ezequias é maravilhosa. Estou resumindo aqui, porque senão não vai dar tempo de ver esse vídeo todo, né? Tá bom? A reforma que Ezequias fez foi maravilhosa. Então, falando assim, quando eles saem daquela festa da Páscoa, vai sair dali de Jerusalém. Lembra que primeiro, tá? Os ídolos em Jerusalém foram quebrados antes dessa Páscoa. Todos os ídolos em Jerusalém foram quebrados para que o culto fosse apenas a Jeová. Ou Javé, esse ponto eu não quero debater aqui não. Ao Senhor nosso Deus, né? O que vai acontecer? Quando essa multidão que veio para Jerusalém comemorar, celebrar a Páscoa do Senhor, eles estão voltando, Ezequias vai ordenar que eles quebrem também os altares e todos aqueles objetos, né, de idolatria nas suas terras. Então assim vão ser quebrados nas cidades de Judá os ídolos, e o pessoal também das outras tribos vão quebrar lá em Efraim, Manassés, Issacar, Zebulon, eles vão quebrar os ídolos também lá nas suas cidades na terra do norte, tá? Agora ele vai organizar o culto em Jerusalém para que continue o culto, não só aquela festa da Páscoa, mas eles também vão continuar o culto diário, porque afinal de contas tinha a oferta, os sacrifícios diários no templo. Lembra? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará? Pois é, isso é uma ordem. Então, para que o culto seja realmente restabelecido, aquilo deveria continuar, né? O culto é contínuo. Então, o que ele faz? Ele precisa que os levitas e os sacerdotes parem de trabalhar com outras coisas e eles ficam totalmente dedicados à obra do Senhor. Dessa forma, ele vai pedir que as pessoas venham trazer seus dízimos, as ofertas, etc. e tal. E aí, o que vai acontecer? O sumo sacerdote Azarias, que é da casa de Zadok, isso é da descendência de Zadok, ele vai dizer que eles receberam as contribuições muito mais do que eles precisavam, né? E estava sobrando, era abundante a contribuição, o coração do povo se abriu de verdade, como aconteceu no início do tabernáculo também, né? E aí Ezequias precisou organizar depósitos para poder armazenar tudo, tá? Um verso aqui muito interessante dessa parte que eu estou falando, está em 2 Crônicas 31, versos 20 e 21, que diz assim: foi isso que Ezequias fez em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Olha que maravilha. Esse é o rei Ezequias. Nós estamos só no início da história dele, tá? Enquanto isso, né, lembra que eu tinha falado lá da invasão da Assíria, né? O rei Salmaneser, ele, guarda esse nome, rei Salmaneser, ele vai invadir o território de Israel na época do rei Oséias, tá? No 4º ano de Ezequias. Esse 4º ano de Ezequias era lá o 7º ano de Oséias. Então, o Salmaneser, ele vai cercar a cidade, ela vai ficar totalmente cercada, e nesse cerco vai durar 3 anos, ela vai ser conquistada no final desses 3 anos, que já é o 6º ano de Ezequias. Então, foi o 4º, 5º e 6º. No 6º ano de Ezequias, que vai ser o 9º ano de Oséias, tá? Então, ou seja, foi bem no início do governo de Ezequias, tá?
e aí caiu o Reino do Norte. Ao cair o Reino do Norte, ele vai levar para a Assíria, o Salmaneser vai levar para a Assíria o povo de Israel, grande parte, não todo mundo, mas grande parte do povo de Israel, eles vão ser levados para a cidade de Hala, junto a Abor, rio de Gozão, rio Abor, e também foram levados para as cidades dos Medos, tá? Lembra dos Medos e Persas? Pois bem, essa informação está onde? Segundo Reis 18, versos 9 ao 11. E a Bíblia fala aqui, interessante, no verso 12, segundo Reis 18, 12. E isso aconteceu, isso é, Israel ter sido levado para a Síria, invadido, enfim, perdido a existência como reino, aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança, a saber, tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Não ouviram e nem o fizeram. Ou seja, chegou a um ponto que o Reino do Norte ele foi tão promíscuo, tão avacalhado, que eles conseguiram quebrar todas as leis de Deus. Só então, a medida da iniquidade foi completada para o reino deixar de existir. Deus espalha o povo. É disso que o profeta Oséias, que profetizou nessa época, falava sobre os tribos do norte serem espalhadas entre as nações. Mas vamos continuar, porque aqui não é a história de Oséias, não perco o foco. Vamos voltar para Ezequias, tá? O que acontece? Se no quarto ano o rei Salmaneser da Síria invade o reino do norte, 10 anos depois, um outro rei da Assíria, chamado Senaqueribe, vai tentar invadir o reino do sul, que é onde? Judá. Justamente onde fica Jerusalém, onde o reino de Judá, porque Jerusalém fica na tribo de Benjamim, que fazia parte do reino de Judá. Então ele vai tentar invadir 10 anos depois, isso é, já é o 14º ano do rei Ezequias. Ele tenta invadir Jerusalém e ele vai afrontar o Senhor. Olha, para evitar a guerra, o Ezequias vai falar, olha, a gente vai fazer tudo o que você quiser. Salmaneser, aliás, aqui já não é o Salmaneser mais, aqui é o Senaqueribe. Ele vai exigir, então, tributos muito altos. E aí o Ezequias vai aceitar pagar tributo, vai perder muita prata, muito ouro. Só que você acha que o Senaqueribe ficou tranquilo? Não, ele não ficou tranquilo. Tá? Ele não ficou satisfeito e enviou Tartã, Rabsaris e Rabsaqué com um grande exército para Jerusalém. Quem foi encontrar com eles? Primeiro chegam esses três lá, eles querem falar com o rei Ezequias. Quem vai receber eles? 3 homens. Eliaquim, que era filha de Uquias, o responsável pelo palácio. Sebna, que era o escrivão, ou o escriba do rei. E Joá, filho de Asaf, provavelmente filho aqui no sentido de descendente, não de filho direto. O cronista que escreve as crônicas, tá bom? Então você tem o escriba, o cronista e etc. Foram se encontrar com os oficiais assírios. Ok. O Rabsaqué, provavelmente era um comandante do exército ali, ele vai afrontar, tá? Ezequias ele vai dizer, olha, você está confiando num bordão de caniço esmagado, que é o rei do Egito, ou seja, você está se apoiando em algo inconstante e fraco. Então, além disso, ele vai falar, você está acreditando em Deus, tá? Então, não fique confiando nesse Senhor seu, porque foi ele que enviou o rei da Síria para destruir as nações, os povos, etc e tal. E eles começaram a falar palavras ali na muralha para poder atemorizar e perturbar o povo de Jerusalém, tá? Além disso, ele vai lembrar que os deuses das outras nações não puderam proteger as nações. Então ele questiona da seguinte forma, como o Deus de Judá será capaz de proteger Jerusalém? Percebe? Ele agora já está tocando em Deus. É verdade que o rei da Síria estava conseguindo invadir as nações e conquistar, ele era um conquistador, porque Deus estava permitindo, isso é verdade. Tá? Assim como aconteceu com Nabucodonosor. O problema é quando a grandeza vem no coração deles e eles começam agora a desafiar o próprio Deus. Então eles estão falando, nós vamos entrar em Jerusalém, sabemos que o Deus aí é o Deus de Israel e etc e tal, e a gente vai conquistar. Porque se os deuses de lá não conseguiram quem é o Deus de vocês, aí a coisa pega. Por quê? Porque ele já não está mais simplesmente fazendo aquilo que Deus determinou que fosse feito, mas eles já estão indo além daquilo que Deus autorizou, certo? E agora eles afrontam o próprio Deus. Aí Deus agora assume as rédeas da situação. Porém, o que acontece?
o Eliaquim, o Sebna e o Joá, que são os oficiais de Ezequias, eles vão pedir o seguinte: olha, fala com a gente em aramaico, não fala em hebraico, porque para o povo não ouvir, né? Porque ele estava falando coisas pesadíssimas, afrontando e falando muitas coisas pesadas. Aí, né, o que eles falam? Eles falam, não, a gente está falando aqui é para o povo ouvir mesmo, e caso vocês não se renderem, cada um de vocês vão comer os seus próprios excrementos e vai beber a própria urina. Ou seja, eles estão ameaçando de torturar, de fazer coisas terríveis com o povo. E aí o Rabsaque, ele vai gritar, ele vai ficar em pé e vai gritar em hebraico, para o povo ouvir mesmo. E aqui que está a grande ponto da queda do rei Senaqueribe, tá? O Rabsaque vai dizer: escuta as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-lo da minha mão. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não dê ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria. Agora olha a proposta. Primeiro ele afrontou o Senhor, desprezou o Senhor, fala que essa ideia de confiar em Deus não vale nada. Agora ele faz uma proposta. Olha que proposta indecente. Façam as pazes comigo e se entreguem, ou seja, se rendam, né? Então cada um de vocês comerá da própria videira e da própria figueira e beberá a água da própria cisterna. Vocês vão ter uma vida boa. Ou seja, negue ao Senhor Deus e vocês vão receber uma vida boa. Que proposta é essa? A proposta do anticristo, tá? É uma figura, um protótipo. E aí ele fala assim: até que eu venha e os leve para uma terra como a terra de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveira, de mel, para que vocês vivam e não morram. Olha, ele está prometendo vida e não morte. Vocês vão ir para uma terra, literalmente. Se Deus prometeu uma terra que manda leite e mel, aqui ele está prometendo uma terra muito cheia de coisas, né? Cheia de cereal, vinho, pão, vinhas de oliveiras, mel e etc e tal. É a proposta desse rei que está afrontando Deus de Israel. Não dê ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando a vocês ao dizer: o Senhor nos livrará. E no final ele fala das nações que ele conquistou, etc e tal, fala assim: como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Esse trechinho que eu li está em 2 Reis 18, versos 28 ao 35. Veja bem, ele afrontou a Deus diretamente, se colocou na posição de ele ser o supridor das necessidades do povo, de ele ser um Deus para o povo, literalmente, tá? Só que o povo de Israel não respondeu nada, como o rei Ezequias tinha orientado, e isso demonstra que eles estavam dispostos a confiar em Deus. Nisso, aqueles três, que é o Eliaquim, Sebna e Joá, vão voltar para o rei Ezequias com as suas roupas rasgadas, etc., mostrando ali a angústia e a aflição do coração deles, tá? Ezequias tem uma pessoa, um conselheiro importante. Quem é? O profeta Isaías. Então o que ele faz? Ele vai até o profeta Isaías, ele manda esses três irem até o profeta Isaías, né? E aí, como o Rabsaque tinha afrontado ao Senhor, Ezequias rasgou a sua roupa, se vestiu de pano de saco e foi para um templo para orar. Então agora, sabe, aquela veste real, tudo isso não vale nada. Ele fala: se não for o Senhor, o que nós vamos fazer? Então ele tira suas vestes reais, se veste de pano de saco, ele vai ao templo para orar. Olha o poder da oração, hein? E aí ele envia os seus servos para ir até o sacerdote, aliás, até o profeta Isaías, vestido com panos de saco. Isso evidenciaria, na hora que o profeta bateu o olho, opa, alguma coisa aconteceu e eles precisam de uma intervenção divina. E aí, Isaías manda um recado para o rei Ezequias. Primeiro, eles dizem um recado de Ezequias para Isaías, que é assim: esse é dia de angústia, castigo e vergonha. 3 coisas: angústia, castigo e vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora da criança nascer, mas a mãe não tem força para dar à luz. Ou seja, vai acabar que a mãe morre no parto. Ela esperou, né? Era um provérbio em Judá. É bem possível que o Senhor, agora, ele está lançando uma semente para que Isaías pudesse interceder nesse sentido. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo
e repreenda as palavras que ele ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Segundo Reis 19, 3 e 4, ou Isaías 37, versos 3 e 4 também. Então, eles estão falando isso com Isaías, palavras do rei Ezequias. Olha, é bem possível que Deus tenha ouvido as afrontas que foram feitas lá. Então, ore. E aí, Isaías vai responder aos servos de Ezequias e falar o seguinte, ó, diga ao rei o seguinte, assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Deus levou a sério. Né? Eis que eu porei nele um espírito, Deus está falando, vou colocar nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá farei com que seja morto a espada. Inclusive, você vai ver quem são as pessoas que vão matar ele a espada, tá? Para que se cumprisse a palavra de Deus por meio do profeta Isaías. Então, Senaqueribe envia uma carta, tá? E ele já tinha saído da cidade de Laques, onde ele estava lutando, já tinha vencido Laques, ele tinha partido para outro lugar, que é Líbina, quando Rabsaque chega até o rei da Assíria, o rei Senaqueribe. Aí a Bíblia fala o seguinte, quando o rei da Assíria ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias e diz o seguinte, diga a Ezequias, rei de Judá, não deixe que esse seu Deus em que você confia o engane. Ó, agora ele está falando, eu sei que Deus está falando com você, mas não deixe ele te enganar. Jerusalém, não, dizendo, né, que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. E outras ameaças também. Olha como que ele foi abusado, né? Então, esse foi o rumor que Deus tinha falado que ele ouviria. Qual é o rumor? Que o rei Tiraca, rei da Etiópia, estaria vindo contra ele. Ele já tinha dito que o rei do Egito era um caniço, né? E não podia confiar no rei do Egito. Agora ele está ouvindo também que o rei da Etiópia está vindo contra ele. E a Bíblia demonstra que esses reinos, Egito, do norte da África, ali do nordeste da África, que é Egito e Etiópia, eles eram poderosos, eles eram fortes nessa época, né? E aí o que vai acontecer? Agora, Ezequias torna a fazer uma oração. Ele primeiro foi lá orar com pano de saco, pediu os homens para conversar com Isaías, recebe essa carta e a Bíblia fala que ele orou e o Senhor dá uma resposta. A resposta foi que Deus começa com uma zombaria e repreensão a Senaqueribe, porque ele havia afrontado e blasfemado contra Deus. Além de se gabar e etc e tal, né, das conquistas dele. Então Deus fala que Senaqueribe não é nada comparado a ele. Isso é meio óbvio, mas Senaqueribe precisava ouvir algumas coisas, né? E aí o Senhor fala que ele que determina o futuro e que ele planejou, inclusive até a derrota de Senaqueribe. Tá? Por fim, Deus diz que colocará um anzol no nariz dele e um freio na boca dele, tá? Indicando que vai controlar ele e vai fazer ele voltar para a terra dele. Aí vem aquela expressão, né? Colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Tem até alguns hinos que falam sobre isso. E aí você para e pensa, como que Deus interviu? Porque a pergunta de Senaqueribe foi bem interessante. Como que Deus vai livrar vocês das minhas mãos? Ele tinha um exército super poderoso, o maior império da época. A Babilônia ainda não tinha chegado a uma ascensão total, não tinha poder para enfrentar a Síria ainda. E a Síria era o maior império do mundo naquela época. Então, como que Deus vai poder livrar vocês, irmãos? Olha que coisa chique isso aqui. Tá? O rei Ezequias e o profeta Isaías oraram juntos. Por causa disso, clamaram ao céu, está escrito desse jeito lá na Bíblia. E naquela mesma noite, o anjo do Senhor, veio um anjo, o anjo do Senhor saiu e matou todos os homens valentes, os chefes, os príncipes do arraial do rei da Síria. Um total de 185 mil homens no arraial do exército do rei da Síria. Matou os valentes, não é todo mundo não, matou os chefes, os líderes. Só a liderança do exército do camarada era 185 mil homens valentes. Um anjo fez isso numa noite. Quando eles acordaram no outro dia, aquele tanto de corpo espalhado pelo chão, um povo sem liderança, um povo perdido. O que o rei fez? Envergonhado, ele levantou e partiu embora para sua casa. Chegando lá, certo dia ele estava adorando o templo do seu Deus, um Deus chamado Nisroch, sei lá como é que pronuncia isso aqui, e os seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram à espada. Os dois filhos dele, aliás, dois dos filhos dele mataram ele à espada e depois fugiram para a terra de Ararat.
Um outro filho dele, chamado Esarhadon, então assumiu o reino, né? E começou a reinar no seu lugar. Ponto. Agora nós entramos num ponto importante. Você está vendo vitória de Ezequias, Deus está abençoando Ezequias, etc. Ele adoeceu. Ele adoeceu de uma enfermidade mortal. O Senhor envia então o profeta Isaías, né, até a casa, até o palácio de Ezequias e fala: olha, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, põe a sua casa em ordem, porque você morrerá e não vai escapar. Quando ele ouve essa notícia, Isaías entrega a mensagem e tchau. E está saindo do palácio, enquanto isso ele vira para o canto, começa a orar, pede a Deus misericórdia, Senhor, o Senhor sabe como eu tenho sido fiel, Senhor, o Senhor sabe... Tá. Salomão, um dos antecedentes de Ezequias, antecessores, né? Ele disse o seguinte: há tempo para todas as coisas, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ezequias tinha que ter morrido aqui, tá? Só que Ezequias orou, o Senhor tem visto minha fidelidade, etc, tal, chorou, virou para a parede, Deus fala assim, tá bom. Eu vi. Aí ele fala com Isaías, olha, volte e diga Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Uma coisa importante para a gente saber, Deus vê as nossas lágrimas. Você que está me ouvindo aí, que é um pai, uma mãe, está chorando por causa dos seus filhos, né? Muitas vezes pais e mães estão chorando por causa que eles mesmos não souberam ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, mas ainda assim, fazer o que agora? Única saída, oração. Então saiba, Deus está ouvindo as suas lágrimas, está orando e chorando por causa do seu casamento, por qualquer outro motivo. Aqui o Senhor fala, eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Deus ouve e vê as nossas lágrimas. Ele ouve o que você fala e vê suas lágrimas. Nenhuma lágrima sincera em oração é jogada fora. São orações poderosas. Deus manda então Davi responder isso para ele. E falou, eis que eu vou curá-lo. E, olha que legal, ao terceiro dia, te lembrou alguma coisa? Ao terceiro dia, você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e te livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Ponto final. Deus falou, a cidade está protegida, né? E aí tá. Isaías volta para o palácio, transmitiu a mensagem de Deus a Ezequias, ele foi curado imediatamente, né? Isaías vai dar uma sugestão de colocar um emplasto ali sobre ele, tem todo um emplasto de figo, né? Bem interessante sobre isso. E aí ele volta 3 dias depois para a casa do Senhor para agradecer. Só que, detalhe, entre essa entrega da mensagem de Isaías até o terceiro dia que ele vai lá na casa do Senhor, como prova dessa promessa, Deus vai deixar um sinal. E qual é o sinal desse? Né? O sinal de Deus no relógio de Acás. O pai dele fez um relógio, deve ser um baita de um relógio para a cidade olhar a hora, né? Aqueles relógios de sol. Então, ele fala assim, olha, você quer que o relógio ele acelere 10 graus ou que ele volte, venha retroceder 10 graus como um sinal de que Deus vai responder isso? E o Ezequias foi inteligente, ele falou, olha, o relógio andar para frente é fácil, porque é até um ciclo natural, então ele andar 10 graus a mais não vai ser assim tão fantástico. Eu quero o sinal que ele volte, então ele retrocedeu 10 graus. Né? Jesus fala que as horas dos dias são 24 horas, tá? Está lá em João 11, verso 9. E aí, se você pegar que cada uma hora no fuso horário terrestre, representa 15 graus, então significa que são 20 minutos cada 5 graus. Logo, 10 graus foi exatamente 40 minutos que o Sol retrocedeu, tá bom? Só uma curiosidade aí para você. Depois dele ser curado, ele vai fazer um cântico belíssimo, ele vai lembrar do lamento dele, que ele foi restabelecido, mas ele vai lembrar que quando ele estava doente, ele lamentava o fato de morrer cedo demais e que ele estava atravessando as portas do Hades, ou do Sheol, né? No ápice da sua vida. E ele vai falar de várias outras coisas. O Sheol, para quem não sabe, é o mundo dos mortos. Se você quiser saber mais disso, no canal tem um vídeo sobre o Hades, né? O mundo dos mortos. E aí ele fala sobre isso, faz um cântico agradecendo ao Senhor. Só que ele acabou de ser curado. O rei da Babilônia manda alguns mensageiros trazer para ele uma mensagem, né? Claro, cartas e presentes. E o Ezequias fica feliz demais, agora ele fica todo empolgado, porque
eles vieram felicitar ele pela cura e etc e tal, pela recuperação da sua saúde. Só que Ezequias estava muito poderoso e agora ele fica inchado com essa visita do pessoal da Babilônia. A Babilônia é um grande império, né? Já era um grande império. Não era maior que a Síria ainda, mas era um grande império. O que ele faz? Ele todo empolgado, ele sai mostrando a sua riqueza, todo o seu poder, suas armas, tudo isso. Isaías fica sabendo e vai repreender ele. Fala, o que eles viram? Sabe o que ele fala? Ele fala, não houve nada em meu palácio, nem em todo o meu domínio que eu não mostrei. Eu mostrei tudo. Aí Ezequias fala o seguinte para ele, ó, o seguinte, vai chegar um tempo, eles viram coisa demais. Então eles viram e eles vão querer roubar isso, né? Vai chegar um tempo em que toda a sua riqueza, todo o seu poder, tudo isso, inclusive seus próprios filhos, serão levados como eunuco para servirem seus filhos são descendentes, né? Ao rei da Babilônia. Entre esses, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? E aí, o que Ezequias disse? Apesar disso, ele respondeu a Isaías dizendo que a palavra do Senhor era boa, pois ele pensava assim, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ou seja, a ameaça não foi diretamente para ele, mas para os filhos dele. Então ele, inconsequentemente, agora, né, se ele tivesse morrido há 15 anos atrás, não traria esse problema. Por ser curado, o que ele faz? 15 anos atrás, não. Se ele tivesse morrido, né? O que ele faz? Por causa desses 15 anos a mais, ele acaba colocando em risco todo o reino. E por causa disso é que a Babilônia vai invadir Jerusalém. O reino de Judá deixa de existir por um tempo, quando eles são levados para a Babilônia, no exílio e voltam. Principalmente, né? É claro, pelos pecados do povo, etc e tal, mas aqui está o grande gatilho para que a Babilônia agora crescesse os olhos em Jerusalém e em toda a riqueza daquele reino, porque ele foi mostrar tudo e não deixou de mostrar nada para aqueles homens. E, evidentemente, os homens voltaram e falaram com o rei da Babilônia, olha, tem muita coisa lá para levar, muita coisa para roubar. E eles foram lá, então invadiram, futuramente a gente vai falar sobre isso, se Deus se permitir, invadiram o reino de Judá, né? Devastaram Jerusalém com aquele poderosíssimo rei chamado Nabucodonosor. Lembra dele? Pois é, ele conquistou Jerusalém, mas anos atrás, a origem da cobiça da Babilônia foi justamente esse ato de Ezequias depois de ter sido curado. Por isso eu falei que era melhor ele ter morrido num tempo, a tempo de nascer e a tempo de morrer. Quando você quebra esse princípio, você causa danos, né? Então, foi grandioso dano. Outro problema. Até então Ezequias foi fiel e etc e tal. Só que depois que ele foi curado, ele estava poderoso. Lembra que eu falei que o pessoal da Babilônia veio bajular ele, etc e tal. Ele ficou todo empolgado e ele estava inchado. A Bíblia diz que, apesar da cura que ele recebeu, o coração de Ezequias se exaltou e ele não correspondeu aos benefícios que foram feitos a ele. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Jerusalém e sobre Judá. Porém, aí nós temos um ponto importante para Ezequias, ele não envolveu com outros deuses e etc. Porém, quando a ira veio, uma correção do Senhor, ele entendeu e a Bíblia fala que Ezequias se humilhou por ter se exaltado, né, o seu coração e ele e os moradores de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Então Deus deixou isso para acontecer lá na frente, quando o rei da Babilônia finalmente devastou Jerusalém, destruiu o templo, incendiou a cidade, bagunçou tudo. Isso aconteceu lá na frente. Não no tempo dele, porque ainda ele teve tempo, ele teve consciência de se arrepender daquela exaltação toda, tá? Sobre a grandeza do reino de Ezequias, nós já estamos terminando. A Bíblia fala que ele teve riquezas e glórias em grande abundância. Então ele ficou realmente muito poderoso, tá? Construiu depósitos para guardar prata, ouro, as pedras preciosas, as especiarias e os escudos e todos os objetos de valor. Construiu armazéns para guardar a colheita de cereal, vinho, azeite. Fez estrebarias para toda espécie de animais e currais para os rebanhos. Ele edificou cidades, né? Muitas cidades. Teve ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitos bens. Então ele não poderia ostentar. Ostentação é pecado. Toda ostentação é pecado, tá? Guarde isso. A Bíblia fala que Ezequias prosperou em toda a obra, por causa da sua fidelidade ao Senhor. Mas quando os embaixadores
está em 2 Crônicas 32, versos 30 e 31. Mas quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados para ele, né, para se informar a respeito do prodígio ou da cura que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo que havia no coração dele. Talvez o prodígio aqui seja a cura dele, mas talvez possa ser também o prodígio do livramento, quando o anjo do Senhor veio e devastou o exército ali de Senaqueribe, tá? Então, ele não passa nessa prova. Deus só prova que ele quer aprovar. A prova tem um propósito de te levar a uma situação ainda mais íntima do Senhor. Ele foi reprovado nessa questão da Babilônia. Por ter sido reprovado nessa visita do pessoal da Babilônia, ele vai levar uma consequência para a sua geração futura, né? Infelizmente, o reino de Judá, ele vai se bagunçar. Detalhes, você vai entender. O filho de Ezequias não foi fiel como ele. Ele foi infiel como o pai de Ezequias, que era o Acás, o filho dele chamado Manassés, um dos piores reis do reino de Judá, se não foi o pior, tá? Obras do reinado de Ezequias. Descobri várias coisas legais, tá? Primeiro, Ezequias tapou o manancial da água, manancial superior das águas de Gion e canalizou para o oeste da cidade de Davi. Dessa forma, o que ele fez? Ele fez o tanque e o arqueduto e trouxe água para Jerusalém. Irmão, se você dá uma olhada na geografia de Israel, hoje Israel consegue lidar bem com a questão da água, mas imagina a época seca. O fato dele conseguir fazer um arqueduto, fazer ali um tanque e trazer água para dentro da cidade de Davi, em Jerusalém, é uma coisa grandiosa, tá? É uma obra de engenharia magnífica. Outra coisa importante da época de Ezequias, a transcrição dos provérbios de Salomão. Você vai ver isso em Provérbios 25, verso 1, que os escribas do rei transcreveram. Por isso que eu chamei a atenção para o escriba e o cronista, né? Porque os escribas do rei transcreveram, e lembra que nós não estamos numa época de impressora, eram copistas mesmo. Os escribas são copistas, eles pegavam o texto e copiavam à mão. Então eles transcreveram todos os provérbios de Salomão. A gente tem aí, né, escrito em Provérbios 25, verso 1, sobre isso. Outros eventos importantes da época do rei Ezequias. Durante o reinado dele, os homens da tribo de Simeão, no norte, né? Aliás, essa tribo de Simeão ela ficava meio espalhada também, tá? Deus tinha falado isso, assim como aconteceu com os levitas. Mas os homens da tribo de Simeão foram derrubar as tendas e atacar os meunitas. E destruir eles totalmente. Ficaram morando no lugar deles porque havia ali pasto para os rebanhos. Agora, presta atenção nessa informação importante. Também da tribo de Simeão, os simeonitas, 500 simeonitas foram ao Monte Seir, que ficava no território de Edom, e eles mataram o restante dos que escaparam dos amalequitas. Essa informação é muito importante para quem estuda a Bíblia, tá? E vai entender por que eu estou destacando os amalequitas. 500 simeonitas foram até o Monte Seir, no território de Edom, foram lá e mataram todos os amalequitas que restaram, tá? E ficaram morando ali. Onde está isso? 1 Crônicas 4, versos 41 ao 43, tá bom? Ezequias morreu finalmente, foi sepultado. Onde foi sepultado? Na subida, olha que interessante, na subida para os túmulos dos filhos do rei Davi. Normalmente falava assim, para os outros reis, foi sepultado nos túmulos dos reis. Ele não, ele foi sepultado na subida para os túmulos dos filhos de Davi. Não sei porquê, mas isso parece ser algo de honra. Não especificamente apenas no túmulo dos reis, mas ali nos túmulos dos filhos de Davi. Será que esses filhos de Davi são os reis descendentes de Davi ou são os filhos mesmo, diretos de Davi ali, tais como Salomão, Natã e outros, né? Natã não. Eu acho que ele tem um filho chamado Natã, esqueci, mas ele tem um outro filho lá. Me fugiu a memória aqui agora. O que acontece? Os moradores de Jerusalém lhe prestaram honra na sua morte e Manassés, o seu filho, reinou no seu lugar. Os outros detalhes das obras e conquistas de Ezequias ficaram registrados no livro da história dos reis de Judá. Também foi registrado no livro das histórias dos reis de Judá e de Israel, que é um outro livro, e também no livro, né,
das visão do profeta Isaías, filho de Amós, tá? Essa foi a história do rei Ezequias, que dá uma lição muito grande para nós, muitas lições podem ser tiradas aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha aí, né? Se você não conhece, eu vou deixar aqui o nosso curso de cronologia bíblica, onde eu coloco um mapa de todos os reis de Judá, de Israel, lado a lado, no tempo certinho, ano a ano, para você estudar, com referências bíblicas e tudo mais. Esse mapa ele vai desde Saul, é o primeiro rei ali, aí passa por Davi, Salomão, divide as duas casas de Israel, né? O reino do norte, o reino do sul, e ele vai até Nabucodonosor, até o rei Dario, até o rei Ciro, rei da Pérsia, né? Na verdade, até o rei Ciro, rei da Pérsia. Além desse mapa, você tem outros mapas. Você tem um mapa que vai desde Adão até o Novo Testamento, até a morte de João, que escreveu o Apocalipse. Então, desde Adão, a Bíblia inteira, tá? É um mapa completo, cheio de referências bíblicas, totalmente de referência bíblica. Além disso, nesse mesmo mapa, ele tem embaixo todos os livros da Bíblia em ordem cronológica e vários dados históricos para você acompanhar ali. É uma pesquisa excelente. Então você tem esses dois mapas, mapas dos reis de Israel detalhados e de Judá. Você tem um mapa cronológico da Bíblia inteira. Você também tem um mapa ali da história da igreja de Atos, né? O mapa de Atos, que tem as três, por exemplo, que tem um período ali das 3 viagens de Paulo, as viagens missionárias e tantos outros detalhes, além de outras tabelas que você tem para poder estudar a Bíblia de uma forma mais fácil, tá bom? Deixei para falar isso no final, porque o meu interesse principal não era falar disso aqui, eu me lembrei agora, era falar sobre a história do rei Ezequias. Peço que você deixe o seu joinha, deixe um comentário interessante sobre o que você achou sobre a história do rei Ezequias e olhe por nós. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.